Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar então o nosso curso. Até agora a gente já viu, né, nas aulas passadas, vários tipos de movimentos, movimentos retilíneos, uniformes, variados, movimentos circulares, tá? E agora nós vamos aprender um tipo de movimento muito especial que também ocorre comumente na natureza, né? São os tipos de movimento periódicos. Então, ao longo desse bimestre, nós vamos ver vários tipos de movimentos periódicos. E o movimento mais simples, então, é o tema da aula de hoje, que é o movimento harmônico simples, tá? E nessa primeira parte, então, eu vou definir os conceitos básicos e aí vamos chamar isso aqui de MHS, ok? Bom, nesse ano, nós vamos ver, então, um pouco de ondulatória, né, no primeiro bimestre, todos esses tipos de movimentos que se repetem, né, e algumas características especiais. E aí, no segundo bimestre, vamos passar a estudar os fenômenos elétricos da natureza, depois passamos para os fenômenos magnéticos e concluímos com os eletromagnéticos, tá certo? E, de certa forma, esses três fenômenos aqui vão ter uma conexão íntima com a ondulatória, tá bom? Bom, mas entrando então na aula de hoje, o que tem a ver o movimento harmônico, né, na natureza? Basicamente, isso daí vai ter relação direta com os instrumentos de medição de tempo, tá? Porque se você perceber, ó, vários desses instrumentos, ó, o relógio de sol, que vai marcando as horas pelo ponteiro aqui da sombra, né? Relógio atômico, pelas transições eletrônicas, um relógio de água pela caída da coluna de água, uma ampulheta, um relógio de quartzo e tudo mais. Todos eles têm alguma coisa em comum, que é algum tipo de fenômeno está se repetindo num período de tempo fixo, tá? E aí é essa coisa que se repete, esse evento que se repete, que nós fazemos alguma marcação, por exemplo, nos segundos, e aí definimos horas e tudo mais, tá bom? Então, o movimento harmônico, ele está relacionado diretamente com instrumentos de medida de tempo, tá bom? Então, ou seja, é um tipo de movimento muito importante para ser estudado, tá? Bom, então vamos a algumas definições. O MHS, movimento harmônico simples, então vai ser um movimento, um fenômeno periódico, tá? Que vai se repetir em intervalos de tempos definidos, tá? Então, é um movimento que se repete, tá? E aí aqui vamos generalizar para um evento qualquer, tá? E um evento qualquer, eu digo assim, é um pêndulo simples se movendo, né? Ele vai para lá e vai para cá. Um terremoto que sobe e desce, ou ele se repete após um período de tempo. As marés que sobem e descem ao longo do dia e da noite. As estações do ano têm uma frequência definida e tudo mais, tá? Ou seja, são eventos que se repetem, tá? E aí, de todos esses movimentos, né, essas coisas que se repetem, temos um parâmetro importante que nós já ouvimos falar lá em movimento circular, que é o período, tá? Então, o período é o tempo que esses eventos se repetem, tá? No caso aqui do pêndulo, veja que no movimento harmônico simples eu vou recorrer bastante a esse exemplo. Então, no caso do pêndulo, imagina, eu vou deslocar o pêndulo um pouquinho aqui da sua posição de equilíbrio, ele vai e vai voltar. Então, o tempo para ele ir e voltar, tá? É o período, tá bom? Então, é o tempo necessário para um evento se repetir, tá bom? Um outro parâmetro importante, a amplitude A. A amplitude A, voltando ao exemplo do pêndulo, né? Ele é o valor máximo de deslocamento da partícula, ou seja, é o quanto que eu vou deslocar da posição de equilíbrio, tá? Então, esse comprimento de arco aqui, S, é a amplitude. Eu posso fazer uma amplitude maior ou uma amplitude menor, tá? E aí você já vai ver, por exemplo, que a amplitude ela tem que ter unidade de comprimento, porque é o quanto que você deslocou da posição de equilíbrio, tá? No sistema internacional é o metro. E o período é segundos, porque é uma medida de tempo, tá? E aí outra frequência, que a gente também já estudou bastante no movimento circular, é a frequência F, né? Que ela vai medir, então, o quantos eventos ocorreram no período de tempo, tá? E aí, se a gente generalizar para N eventos quaisquer, então o período vai ser definido, então, ΔT, dividido por N eventos, né? Então, imagine em um minuto ocorreram aí é, 3 eventos. Então, você calcula aqui o período. A frequência é o inverso, né? Então, é o quanto de eventos aconteceram num período de tempo. Então, você tem uma relação inversa aqui entre a frequência e o período, tá? Uma questão da frequência que você já deve ter lembrado lá do movimento circular
é que a unidade de medida da frequência, né, vai ser inverso de período, então vai ser segundos a menos um. Ou, mais comumente, ele vai aparecer como hertz, tá? Então, essas duas unidades são complementares no sistema internacional, tá bom? Então, nós temos aqui três parâmetros importantes do movimento harmônico simples: período, frequência e amplitude, tá? Bom, mas agora vamos estudar o MHS em si, né, no sistema mecânico. Ele é produzido por uma força restauradora, e nós já estudamos esse tipo de força restauradora. A mais comum é a força da mola, tá? Então, a força restauradora é aquela que tende a fazer com que o objeto retorne a uma posição de equilíbrio. E a mola, ela tem essa característica, né, porque ela vai ser proporcional à deflexão da mola, né, à distensão da mola. Então, a força elástica, ela vai ser negativa, indicando que é contrária ao movimento do bloco, né? Você tem uma constante aqui, que é a constante da mola, que só depende das características da mola, e o x é o quanto que você vai distender aqui da posição de equilíbrio, tá? Então, essa relação, ela é definida como lei de Hooke, em homenagem ao Robert Hooke aqui, que fez bastantes desenvolvimentos com ela, tá? E, curiosamente, ele também é um dos criadores aí do microscópio óptico, tá? Ele é muito, bem famoso, um microscopista muito famoso, tá bom? E era rival de Newton, curiosamente, aí o Newton não se dava muito bem com ele. Bom, mas vamos continuar a nossa história aqui. Então, por que isso daqui é uma força restauradora que produz um MHS? Então, imagine, o sistema massa-mola, ele vai estar em equilíbrio aqui no ponto O. E aí, imagine que eu pego, então, puxo essa caixinha até aqui, tá? E aí eu vou puxar, eu vou ter uma força elástica, eu solto o bloquinho. Então, o bloquinho, ele vai fazer esse movimento para voltar na posição de equilíbrio, só que ele vai passar, né? E vai vir aqui, até a força elástica da mola fazer uma força contrária, e aí vai tender a puxar novamente o bloquinho à posição de equilíbrio. Ou seja, o bloquinho vai e vem em torno da posição de equilíbrio, e aqui nós estamos numa situação onde eu não estou considerando atrito, tá? Então, eu não tenho dissipação de energia, então o bloquinho vai e vem, indefinidamente. E isso, então, caracteriza um movimento harmônico simples, ou seja, um movimento periódico, tá bom? Só que assim, podemos ter um sistema massa-mola tanto na horizontal, né, quanto na vertical. E aí na vertical, a única coisa que vai mudar é que a força elástica vai estar se igualando com a força peso, né? Então na posição de equilíbrio, só que aí eu posso puxar um pouquinho a molinha para baixo e soltar, então a bolinha vai subir e descer, tá bom? Mas isso daqui também vai configurar um MHS, tá? Bom, aí é o seguinte, gente, nas próximas aulas eu vou demonstrar propriamente, né, de onde que vem essa relação, mas por hora, experimentalmente, a gente consegue mostrar, então, que o período desse sistema massa-mola, ele vai depender desse jeito aqui, ó, o período vai ser um fator de 2π, tá? Duas vezes o número π, né, 3,14, vezes a raiz, né, da massa da bolinha, dividido pela constante da mola, tá? Por hora, acreditem nessa relação, nas próximas aulas eu vou demonstrar de onde ela vem, tá? Você pode chegar com ela a partir das leis de Newton. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Então, veja, o período, então, só vai depender da inércia da bola, tá? Uma massa representando aqui a inércia da bola, o movimento, e a inércia da mola, que é representado pela constante K, tá? E você vê que não depende da amplitude, porque se eu puxar, então, essa bolinha até aqui, ou puxar mais para baixo ou menos, o período vai ser o mesmo. Então, não depende da amplitude. Curiosamente aqui, tá? Não depende da amplitude, tanto que você puxa. Se você puxar mais ou puxar menos, vai oscilar com o mesmo período, tá bom? Então, esse é o período do MHS, tá? E aí, com relação ao balanço de energia, tá? Vocês vão lembrar lá na Física 1, né, que a gente viu como que é o balanço de energia de um sistema mecânico, né? Temos a energia cinética relacionada ao movimento, que é mv ao quadrado sobre 2, tá? E temos a energia potencial, tá? Tanto elástica quanto da mola, tá? E aí a energia potencial elástica, nesse caso, vai ser kx ao quadrado sobre 2, isso daqui também a gente viu um pouquinho em Física 1, né? E aí a energia mecânica, você lembra que num sistema que não tem forças dissipativas, né? A energia mecânica se conserva, então ela vai ser a soma da energia potencial mais energia cinética. E no sistema MHS, então, eu vou ter esses dois balanços de energia, né?
Então, veja, a energia mecânica vai ser a mesma, só que a energia cinética vai estar se transformando em energia potencial e vice-versa, tá? Só que a soma dos dois é sempre a energia mecânica que é constante. E no caso do MHS, eu consigo medir a energia mecânica por meio dessa relação aqui embaixo. A energia mecânica, então, vai ser a constante de mola e a deformação máxima, tá? Que no caso é amplitude. Amplitude é o quadrado dividido por 2. Por quê? Porque nos extremos, né, quando eu faço a máxima deflexão, eu tenho a máxima energia potencial, né, e zero de energia cinética. Então, eu tenho totalmente aqui a energia mecânica e totalmente a energia potencial do sistema, tá? É por isso que eu coloco o valor de amplitude no lugar de x, tá certo? Bom, e aqui é só para ilustrar, tá? Então, quando eu faço a deflexão aqui e solto, o movimento do bloquinho vai ser esse aqui, esse vai e vem, tá? Quando ele estiver nos extremos, tanto aqui quanto aqui, tá? A velocidade dele é nula, tá? Porque o bloquinho ele está no ponto onde ele vai mudar de direção. Então, aqui a velocidade é nula, só que a deformação é máxima. Então, ou seja, nesses pontos de extremos aqui, a energia mecânica ela é somente do tipo potencial elástico. Então, é aquele kx ao quadrado sobre 2, tá? Quando ele passa no ponto de equilíbrio, a mola não tem deformação. Então, o x é igual a zero. Então, nós dizemos aqui que ele tem velocidade máxima. Então, veja a ordem, né? Aqui, o bloquinho não tem velocidade, ele vai aumentando sua velocidade, ou seja, energia cinética se transformando em potencial diminuindo, energia cinética aumentando, né? Quando ele chega no ponto O, ele vai ter a velocidade máxima, ou seja, somente energia cinética, sem energia potencial. Depois ele começa a atravessar aqui, ele começa a perder energia cinética e aumentar a energia potencial. E aí você fica nesse vai e vem porque não tem dissipação de energia, tá bom? Então esse é o balanço de energia no sistema massa-mola, tá? E aí isso daqui é bem exemplificado nos diagramas de energia, que a gente já estudou um pouquinho também, né? Então, no caso, a energia potencial é uma parábola do tipo kx ao quadrado sobre 2, tá? Côncava para cima. E aqui você tem, então, no caso, energia cinética, né? O inverso disso daqui, que é uma parábola virada para baixo. E aí, quando você soma esses dois aqui, você tem energia mecânica constante, tá? Isso tudo ao longo da posição da partícula. E aí você vê que nos extremos, ó, por exemplo, nos pontos de amplitude, você tem energia potencial máxima e energia potencial mínima, mas a energia mecânica fica a mesma, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. E aqui eu separei alguns exemplos para a gente entender melhor, tá? Então, ó, eu tenho um ponto material aqui no sistema massa-mola de massa 0,2 kg. Ele está preso numa mola com essa constante elástica, né? 0,8 π ao quadrado. Aí eu distendo a mola de 3 centímetros, né? Então ele está no equilíbrio, eu faço aquele X, o X vai ser 3 centímetros, e aí eu solto o sistema que vai começar a oscilar em MHz. Tá? A partir dessas informações, eu quero saber o período do movimento. Detalhe, tá? A gente vai estudar um pouquinho nas próximas aulas, mas esse MHS ele vai ficar indefinidamente porque eu não tenho força dissipativa, tá? Então, sempre quando eu desconsiderar as forças dissipativas, vai ficar oscilando pro resto da vida. Agora, com força dissipativa, a gente vai estudar que aí o sistema vai perdendo energia e aí o bloquinho vai parar, tá bom? Mas no caso aqui, então, a partir dessas informações, eu quero saber o período do movimento. Então, eu preciso saber fazer essa continha, tá? Colocando a massa da partícula, 0,2, o Kzinho, que é 0,8 π ao quadrado, tá? E aí, veja, fazendo as contas aqui, ó, você facilmente chega que o valor do período vai ser 1 segundo, tá? Então, veja, eu tirei esse valor a partir da relação do período. Não preciso saber a amplitude do movimento. E aí, se eu quiser saber a amplitude de oscilação, é aquela distensão inicial que eu fiz máxima, tá? Então, é 3 centímetros, tá bom? E aí, eu quero saber depois de quanto tempo, a contar do instante que abandonamos o bloco P, ele retorna nessa mesma posição, ou seja, eu tenho aqui o bloco P no começo, eu solto, então ele vai ir e vai voltar. Esse ir e voltar, ele é exatamente um período, né? Então, o bloquinho ele vai voltar exatamente 1 segundo depois, tá bom? Ok? Vamos para outro exemplo? Então, agora eu tenho esse sistema aqui, né? Que é um sistema vertical. E aí a mola tem 8 centímetros. Ó, então, veja, não pendurei o bloquinho, então a mola tem 8 centímetros. E aí, quando eu pendurar o bloquinho de 0,1 kg, o comprimento da mola passa a ser 12 centímetros, tá? E aí o que acontece? Eu vou puxar o corpo, então, até 14 centímetros, depois eu vou soltar. E aí vai ficar oscilando em MHz,
Tá? A partir dessas informações, eu quero saber a constante elástica da mola. Para descobrir a constante elástica da mola, eu quero saber esse caso aqui. Porque nesse caso, eu tenho a força elástica puxando de volta a mola e a força-peso puxando a mola para baixo. Tá? Então, eu tenho a força elástica igualando com a força-peso. Veja que aqui eu estou no sistema de equilíbrio. Ele não está oscilando, ele vai oscilar aqui depois que eu solto ele. Então, estou considerando esse caso 2 aqui, tá? Onde está em equilíbrio. Então, eu tenho Kx da mola igual ao mg, tá? E aí eu vou isolar, então, o Kzinho, que eu quero descobrir o Kzinho. A massa eu tenho 0,1 kg. A gravidade eu sei que é 10 metros por segundo ao quadrado. E o ΔX vai ser esse x final, né, nessa situação 2, com o x inicial na situação 1 sem o bloquinho. Então, ΔX é 12 menos 8. Esse 14, esquece que aqui não é a situação de equilíbrio. Tá? Eu vou multiplicar por 10 a menos 2, porque essas medidas estão em centímetros. Eu preciso, no sistema internacional, trabalhar com metros. Então, eu preciso transformar os centímetros para metros, tá bom? Fazendo as contas, eu encontro, então, um valor de casinha igual a 25 newtons por metro, tá? Aí, depois, eu quero saber o período e a frequência. O período, a gente vai usar aquela mesma equação anterior, tá? Com os mesmos valores de m, agora com o k que eu descobri. Então, o período aqui, a gente faz a conta, vai descobrir que é aproximadamente 0,4 segundos, tá? E a frequência desse movimento é o inverso do período, então vai ser aproximadamente 2,5 Hz, tá? E por último, eu quero saber a amplitude do MHS. A amplitude, então, no caso, vai ser, eu tenho a posição de equilíbrio com o bloquinho, né? E vou estender aqui na posição de 14 centímetros. Então, a amplitude vai ser esse ΔX, que é o 14 menos 12, que vai ser 2 centímetros, tá bom? Então, veja aqui que as contas não são de todos difíceis, tá? A questão é você entender as contas que você está fazendo, entender a configuração do sistema, tá bom? E aí temos mais esse exemplo, ó, veja, eu tenho um ponto material de 0,1 kg, ele oscila em torno da região O, tá? A energia mecânica total é 0,2 joules, agora vamos trabalhar com energia, tá? A partir dessas informações, né, eu tenho a constante elástica da mola aqui, 40. Eu quero saber a amplitude de oscilação. Bom, eu sei que a energia mecânica é o K amplitude ao quadrado sobre 2, então eu vou rearranjar isso aqui em termos da amplitude, tá? Vai ficar essa relação. A energia mecânica eu tenho, que vale 0,2, e o Kzinho vale 40. Fazendo as contas, eu vou encontrar, então, que a amplitude é 0,1 metros. Bom, e detalhe que é em metros, porque eu estou sempre trabalhando no sistema internacional. Agora aqui eu quero saber o modo da velocidade máxima. O modo da velocidade máxima é quando toda energia mecânica for transformada, né, esse 0,2 virar energia cinética, e que é quando ele vai passar nesse ponto O. Então eu vou igualar a energia mecânica com mv ao quadrado sobre 2, escrever em relação de v, tá? E aí eu tenho o valor de energia mecânica da massa da partícula, eu vou encontrar então que a velocidade é 2 metros por segundo, tá bom? Essa é a velocidade máxima da partícula. Então, qualquer outro ponto que eu pegar do movimento, a velocidade vai ser menor que 2 metros por segundo, tá bom? E aí eu quero saber o período. O período, eu vou usar aquela mesma relação. Eu tenho a massa, eu tenho a constante de mola. Eu vou descobrir, então, que o período vai ser aproximadamente 0,3 segundos, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Nessa primeira aula, então, nós vimos alguns parâmetros importantes e a definição de MHS e como que nós estudamos esse movimento do ponto de vista de balanço de energia, tá? E aí na próxima aula, então, a gente vai ver como que eu descrevo a equação de movimento, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.